Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a como testar os microcomponentes SMD, como capacitor, resistor, diodo, fusível, bobina, beleza? Então a gente vai estar aprendendo como identificar ele pela cor e pelo formato. Então vamos lá. Aqui eu estou com uma placa de um Samsung, tá? Essa placa aqui, beleza? E eu vou estar mostrando para vocês aqui que é super importante para a gente conseguir recuperar uma placa, a gente precisa conhecer os componentes pelo seu formato e pela sua cor. Por exemplo, eu tenho aqui uma bobina, aqui eu tenho um capacitor lembrando que é marrom, bege e cinza. Aqui eu tenho um diodo, aqui eu tenho um resistor. Lembrando que o resistor ele é preto e achatado, ele é bem baixo, diferente da bobina que é um pouquinho mais alta. E tem bobina tão estreita, mais estreita que essa daqui, ou seja, menos larga, né? O resistor em si, ele é preto, achatado, e embaixo dele, quando você remove ele, ele é branco. Então é um diferencial para você identificar. E para testar o resistor, de todo jeito você tem que saber o valor de resistência dele no manual elétrico. Não dá para testar o resistor pelo multímetro na escala de continuidade. Você tem que testar na escala de resistência. Porém, os outros componentes, todos a gente consegue testar na escala de continuidade. Bom, vou apresentar alguns para vocês aqui. Já foi capacitor, resistor, né? Bobina. Aqui, ó, tem um capacitor marrom, outro bege. Tem uma bobina aqui. Aqui eu tenho um resistor preto. Deixa eu ver mais. Ó, mais dois resistores. Esses daqui são capacitores. Aqui eu tenho bobina, capacitor e capacitor. Aqui eu tenho outro capacitor e dois resistores pretos aqui. Aqui eu tenho um diodo. Aqui eu tenho vários resistores, seguido de uma bobina, mais dois resistores. Se você não conseguir identificar os componentes pela cor e formato, gente, você não vai conseguir reparar uma placa. Porque para fazer reparo de placa, tem que conhecer os componentes. Beleza? Ó, três resistores, capacitor, 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 resistor, resistor. Que vamos ver mais. Aqui eu tenho ó, mais dois diodo, capacitor, capacitor, capacitor. Ah, tem bobina de duas cores também, tá? Como essa daqui, cinza com branco, bobina de duas cores. Vamos lá para o teste agora, né? A gente viu aqui bobina de duas cores, fusível. Ele não tem aqui nessa placa, mas ele é preto com a bolinha no meio. Normalmente ele é preto com a bolinha no meio. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver se eu consigo encontrar algum outro componente aqui que a gente testa e que seja fácil aqui para vocês verem. Ah, outra coisa. Aqui eu tenho um componente que é o oscilador de frequência, beleza? Tem um oscilador de frequência que dá o clock, que é o 19.2 MHz, que ele dá o clock para poder ligar o aparelho, tá? Normalmente, no passo a passo, você encontra muito defeito nele e quando você troca o aparelho liga normal. Isso a gente vai aprender mais para frente quando se tratar no procedimento passo a passo de reparo de placa. A gente vai ver isso com calma. Esse aqui é ele é de 26, tá? Então a gente só consegue testar esse cara aqui no osciloscópio. Não tem como testar ele no multímetro não. Só no osciloscópio, beleza? A gente vai também aprender a testar filtros. Que é muito comum a gente encontrar filtros próximo próximo dos sockets de display, né? De touch. Aqui, bem próximo desse socket aqui, geralmente ficam filtros aqui na frente. Nesse não tem. Nesse não tem. Deixa eu ver se eu tenho uma placa aqui que tem filtros. Pronto, achei um aqui
que tem filtros. Pronto, esses caras aqui, ó, tá vendo esse soquete aqui? É onde encaixa o display, tá? E esses aqui são filtros. Eles fazem a filtragem da corrente, beleza? É fácil de testar ele no multímetro também, beleza? Eu tenho aqui, ó, bobina azul, bobina azul. Ela tem fio dentro dela. Dá até pra ver. Se você observar direitinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá até pra ver os filamentos dentro dela. Tá vendo? Tem uns filamentos dentro dela. Bom, deixa eu botar outra placa aqui. A gente vai começar a fazer os testes. E em seguida a gente faz o teste lá do filtro, tá bom? Tá, lembrando que a gente vai fazer o teste na escala de continuidade, que é a escala do multímetro. Escala de continuidade, que é essa escala aqui, ó. Vou botar aqui na tela para vocês verem. Que é essa escala aqui, onde tem o sinalzinho de Wi-Fi, beleza? Então vou estar realizando o teste. É bem fácil, não tem mistério. Você só vai ter que se familiarizar mesmo com os componentes. Dá uma olhada na apostila lá, que tem todas as fotos dos componentes, ensinando a testar, fazendo todo o passo a passo, beleza? Nessa aula não vai ter como você identificar os componentes, porque muitas vezes a placa ela tá apagada e você não consegue enxergar muito bem porque os componentes é muito pequeno, então fica complicado para você fazer a olho nu, entendeu? Mas eu vou realizar alguns testes aqui. Lembrando que o teste em si, ele é de continuidade. O componente ele tem que dar continuidade de um lado dele e de outro não, fazendo o terra com a placa, tá? O terra é todas essas partes aqui, ó, douradas que a placa tem. Todas essas partes, inclusive em cima dessa parte metálica do slot do chip é terra também. Em cima desse socket do slot do cartão de memória também é terra, tá? Toda essa parte aqui, ó, também, ó, é terra da placa. Então, a gente vai estar fazendo o teste agora. Então, de um lado tem que dar continuidade, de outro não, beleza? Então, vou fazer o terra aqui. Vou tocar aqui nesse capacitor, por exemplo. Ó, de um lado tem que apitar, de outro não. Significa que ele tá bom, beleza? Já no caso da bobina, não pode apitar de lado nenhum. Se apitar é porque ela tá em curto, beleza? Agora, pra gente ter certeza que a bobina tá ok, a gente toca dos dois lados dela. Aí tem que apitar. Se apitar, ela tá boa. Aí você tem certeza que ela tá boa. No caso do resistor, como eu falei, tem que ir para o manual elétrico, porque ele não permite passar a corrente que o multímetro manda. Né? Ele não permite passar a corrente por ele. Porque ele tem uma resistência contra certos níveis de corrente. Então, tem que ir para o manual elétrico para ver o valor dele e em seguida testar no multímetro na escala de resistência. Eu vou testar esse resistor aqui sem saber o valor dele no manual, tá? Eu vou colocar aqui na escala de resistência e botar o multímetro aqui do lado. Bom, já está na escala de resistência, eu vou tocar aqui dos dois lados dele. Ó, e vai dar um valor. Ele está dando 1.200K, beleza? 1.200K. Bom, é basicamente isso. E ele tem sempre tolerância de 10% para mais ou para menos do valor que der, beleza? Então não pode dar um valor muito alto ou muito baixo. Comparado ao valor de resistência que ele tem no manual elétrico. Bom, esse é o único componente que a gente realmente precisa ver o valor dele no manual. Os outros, dá para ter uma certeza que ele está bom ou não, fazendo o teste de continuidade. No caso desse teste do diodo aqui, por exemplo, tem esse diodo, eu vou fazer o teste nele de continuidade, mas tem um segundo teste que faz com ele, que é o teste de diodo mesmo, na escala de diodo, é uma escala específica de diodo, tá? Então eu vou colocar aqui, fazer o terra, vou fazer o terra e tocar de um lado e depois do outro. Tá, de um lado tem que dar continuidade como aqui, tá dando, e desse outro lado não pode dar continuidade. Bom, não tá dando, então significa que ele tá ok, aparentemente, tá? Aparentemente tá ok, mas para eu ter certeza que ele tá ok, eu tenho que testar na escala de ouro, que é justamente essa escala aqui que eu vou pôr para você. Essa escala de diodo aqui, ó. Essa escala aqui, ó. É uma setinha com a ponta cortada, beleza? Então, eu vou colocar aqui
girar a placa aqui um pouco para ter mais apoio. Bom, vamos lá. Eu vou tocar dos dois lados dele e tem que mostrar valor, beleza. Mostrou valor ali, tá? Mostrou valor. Já quando eu trocar as pontas de prova e tocar dos dois lados dele de novo, não pode mostrar valor. No caso, ele aqui, ó, tá mostrando. Então quer dizer que ele tá com a fuga de corrente, beleza? Então significa que esse diodo ele não tá bom, ele tá com alguma fuga de corrente. Então isso não pode acontecer no diodo. O diodo, a função dele é fazer a corrente passar em um único sentido, sempre do positivo para o negativo, beleza? Vou tirar aqui o multímetro. Vamos testar outros componentes aqui. Testar esse capacitorzinho pequeno. Ó, de um lado dá, de outro não dá. Esse outro aqui não deu, do outro deu. Ó. Tem aqui um bege e um capacitor cinza. Tá? É fundamental você saber identificar, né, os componentes para que você não se atrapalhe na hora do diagnóstico, beleza? Ó, tem um capacitor aqui marrom, ó, tem um bege e tem um cinza, beleza? Vários resistores aqui, ó, tem ó, vários resistores aqui pequeno. Ah, lembrando um detalhe aqui, tá? Aqui eu tenho uma bobina, e ela tá ligada, ó, no terra. As duas pontas ligadas ao terra. Ela tá. Só que ela não tá com defeito, beleza? Isso faz parte do circuito dela mesmo. Ela não tá com defeito. Para isso você tem que verificar no manual elétrico se ela tá ligada realmente ao terra ou não. Esse tipo de bobina de duas cores é só as bobinas de duas cores, tá? Que pode ser ligado as duas partes no terra, os dois lados no terra. Em alguns casos, essa bobina ela não tá ligada os dois lados no terra. Mas para você ter certeza se ela tá boa ou não, a gente testa tocando aqui, ó, dos dois lados dela. Deu continuidade, significa que ela não tá com seu filamento partido dentro, beleza? Na dúvida é só tocar dos dois lados dela. Mas apenas esse tipo de bobina de duas cores, que tem verde com preto, cinza com branco, laranja com branco, tem várias cores, tá? Apenas esse tipo de bobina que tem essa observação. Ela pode estar ligada aos dois pontos no terra ou um ponto só, e às vezes ela pode estar isolada também no circuito sem estar ligado no terra, beleza? Ela pode estar isolada. Deixa eu achar algum aqui que possa estar isolada. Deixa eu ver. Essa daqui. Essa daqui bem pequena. Deixa eu ver se ela dá. Ó, não deu aqui e não deu do outro lado. Ela está isolada. Ela não está em contato com terra, essa bobina. Aí o que é que a gente faz aqui? A gente vem e toca aqui, ó, de um lado e de outro, ó. Ela tá apitando, então significa que ela tá ok, beleza? Vamos lá pro teste dos filtros, né? Vamos testar os filtros. Eu vou pegar aqui outra placa. Bom, o teste dos filtros é bem facilzinho. Você só tem que fazer a continuidade de um ponto. Vou pegar uma agulha aqui para facilitar. Você só tem que fazer a continuidade de um ponto a outro, de um ponto a outro, de um ponto a outro e de um ponto a outro. E desse ponto aqui até esse outro ponto aqui. Só isso. Apitou tocando desse lado e desse lado junto ao mesmo tempo, fazendo em todos, né? Apitou é porque tá ok. Ela tá em seu pleno funcionamento, beleza? Eu vou fazer com agulha, que a ponta do multímetro ela é um pouco grossa, né? Então vai ficar complicado para fazer. Mas vamos lá. Olha lá. Ó, apitou, 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 apitou. Então significa que ela tá 100% funcionando, esse filtro aí, beleza?